Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast Vozes da Inflação, História da Crise Econômica dos anos 80 no Brasil. Meu nome é Lohana Tafner e faço parte do Polo Colatina Espírito Santo. Estou cursando licenciatura em História na área de História e Historiografia do Brasil e República. O objetivo deste podcast é compreender como a hiperinflação dos anos 80 foi vivenciada no Brasil, através de entrevistas e relatos pessoais. Buscamos trazer à tona as experiências das pessoas que viveram esse período, revelando como elas lidaram com os desafios diários, quais as estratégias adotaram e quais foram seus sentimentos e pensamentos durante esses anos. Gravamos esse podcast para preservar as histórias e memórias, oferecendo uma visão mais humana e detalhada ao compartilhar essas experiências. Esperamos não apenas documentar um importante capítulo da história econômica no Brasil, mas também promover uma reflexão e o impacto duradouro desse período na vida das pessoas. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada e esperamos que vocês apreciem e se identifiquem com as histórias e reflexões compartilhadas por nossos entrevistados. Exploramos um período crítico da história econômica no Brasil, a hiperinflação na década de 80, as experiências das pessoas da nossa localidade, que enfrentaram desafios diários e incerteza em meio à inflação galopante. Durante os anos de 1980, o Brasil passou por uma série de crises econômicas que resultaram em uma inflação descontrolada, impactando profundamente a vida cotidiana das pessoas. Nosso objetivo é trazer à tona as histórias pessoais daqueles que viveram nessa época, oferecendo uma visão detalhada sobre como a inflação afetou suas vidas, suas famílias e suas comunidades. Através dessa entrevista, ouviremos diretamente da nossa convidada, Eliana Ramos, como ela lidou com o descontrole dos altos preços, quais estratégias desenvolveu para sobreviver economicamente e emocionalmente, e quais memórias e reflexões carregam até hoje sobre aquele período. A década de 80 foi um período de transição política significativa no Brasil, com a saída do regime militar e o retorno da democracia. Em 85, José Sarney assumiu a presidência, marcando o início da nova república e a implantação de novas políticas econômicas. O país enfrentava um cenário de instabilidade econômica. O governo de Sarney herdou uma economia com alta de inflação, além de uma dívida crescente. A hiperinflação dos anos 80 foi um período desafiador na história do Brasil, refletindo a complexa interação entre fatores políticos, econômicos e sociais. Compreender esse contexto é essencial para apreciar as experiências pessoais e os desafios enfrentados pelas pessoas durante essa década. As histórias pessoais oferecem uma visão de como as políticas econômicas e a crise enfrentaram a vida cotidiana. Elas revelam as emoções e a estratégia de sobrevivência e adaptações que as pessoas fizeram para enfrentar a inflação galopante. Entender as experiências das pessoas comuns durante essa década de 80 é fundamental para obter uma visão completa do impacto dessa crise. A história nos permite ouvir essas vozes e reconhecer a importância individuais de cada um na construção da nossa compreensão coletiva. Através desse podcast, esperamos dar visibilidade a essas experiências e honrar a resiliência das pessoas que enfrentaram esses desafios. Hoje temos o prazer de apresentar Eliana Ramos, que é uma dos entrevistados em nosso podcast Vozes da Inflação, História da Crise Econômica dos anos 80 no Brasil. Encontramos Eliana por recomendação de contatos na comunidade durante a hiperinflação.
Eliana enfrentou desafios financeiros e teve que fazer adaptações necessárias para estar enfrentando esse período em nosso país. Estamos muito agradecidas por ter aceitado o nosso convite para compartilhar suas experiências. Vamos ouvir agora o que Eliana tem a nos contar sobre sua vivência durante esse período turbulento no nosso país. Agradeço pelo convite e poder falar um pouco de como foi esse período de crise em nosso país. Lembro-me claramente de ir ao mercado e ver o preço dos produtos subindo a cada semana. Era como se o dinheiro que tínhamos não valesse nada. Cheguei a fazer lista de compras e quando chegava ao caixa, o total estava muito acima do que eu esperava. Muitas vezes tivemos que ajustar nossas compras e fazer verdadeiros malabares para conseguir o básico. Minha família começou a estocar alimentos não perecíveis e a comprar em grandes quantidades, sempre que conseguimos. Tentamos fazer o máximo possível para evitar gastar dinheiro em produto que sabíamos que aumentaria o preço. A crise também afetou nossas relações. Às vezes, organizávamos troca de produtos com vizinhos para conseguir o que precisávamos. A comunidade se uniu de maneira que nunca imaginávamos, ajudando uns aos outros a enfrentar a situação. Pode nos contar um pouco, você durante os anos de 1980, onde você morava e qual era a sua ocupação naquela época? Foi durante os anos 80, eu morava em Colatina, Espírito Santo, uma cidade que estava passando por grandes dificuldades. Naquela época, eu trabalhava como auxiliar de enfermagem e lembro bem dos desafios que enfrentamos, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Quando começou a perceber que a inflação estava se tornando um problema sério, teve algum evento específico que fez você notar essa mudança? Foi no meu dia a dia, era marcado pela preocupação constante com o aumento dos preços e pela necessidade de ajustar nosso orçamento mensal de forma quase frenética. A inflação afetava diretamente o meu salário e o poder de compra. Essa experiência me marcou profundamente e me ajudou a compreender os desafios econômicos que muitos brasileiros enfrentaram durante aquele período. Foi um tempo de adaptação constante e muita resiliência. Que estratégia você e sua família adotaram para enfrentar a alta inflação? Houve alguma mudança significativa nos seus hábitos de consumo ou de economia? Começamos a fazer compra mais frequentemente em grandes quantidades, o que nos ajudava a evitar o impacto imediato dos aumentos de preço. Sempre que conseguíamos, comprávamos produtos em promoção ou em atacado para garantir um preço mais baixo e evitar as presas no supermercado. As mudanças nos nossos hábitos. Olhando para trás, como você vê aquele período hoje? Que lição ou reflexão você tirou dessa experiência que gostaria de compartilhar? Vejo nos anos 80 como um dos mais desafiadores e também reveladores da minha vida. Foi uma crise econômica sem precedente que testou não apenas a nossa capacidade de gerenciar dinheiro, mas também nossa criatividade como família. Uma das principais lições que tirei dessa experiência é a importância da adaptação e a capacidade de se ajustar rapidamente às mudanças e de encontrar soluções alternativas para os problemas que foi fundamental para a nossa sobrevivência econômica. Aprendi que, mesmo em situações de grande incerteza, é possível encontrar maneira de se adaptar e continuar avançando e vivendo no nosso país. E assim chegamos ao final do nosso episódio de hoje do podcast Vozes da Inflação, História da Crise Econômica dos anos 80 no Brasil. Gostaríamos de agradecer a Eliana por compartilhar suas experiências e memórias conosco. Agradecemos também a você, nosso ouvinte. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.